Fala galera do canal Máscara Cartola FC. Bom galera, já convido vocês a se inscreverem aqui no canal aqui embaixo, já deixar o like. Lembrando galera que a gente também tem um canal aqui de cortes de podcast, vou estar deixando aqui o link na descrição aqui embaixo, né? Que se chama Cortes Podcast, é o Máscara Canal. A gente tem os melhores cortes de podcast do Brasil e do mundo. Já temos vários vídeos com mais de 200 mil visualizações lá no nosso canal. Então é isso galera, vamos começar a estar montando nosso time aqui pro Cartola FC. Nós temos aí esse time que foi o que a gente fez a rodada passada. O Nathan Silva fez um gol, né? E com isso aí prejudicou, tirou a gente 15 pontos aí, mais a pontuação do técnico. Mas vamos lá, tá vendendo, vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai fazer aqui. Vou estar mostrando para vocês primeiramente o jogo e depois vou estar mostrando posição por posição as melhores opções para vocês estarem colocando no canal de vocês. Então vamos lá, no time de vocês. Então os melhores jogos aí que a gente tem são esses dois últimos aqui, são jogos que vão ocorrer na segunda-feira, Cuiabá e Bragantino e Corinthians e a Chapecoense. Principalmente esse último jogo aqui, Corinthians e Chapecoense, onde é um time que o Corinthians está com um time mais robusto, está com ataque, depois das suas contratações aí, dessas novas contratações, o poder de fogo aí do Corinthians aumentou bastante, né? E o Chapecoense está vindo de várias derrotas e empates. O time ainda não emplacou, provavelmente já está quase rebaixado. Então, esses dois jogos são interessantíssimos a se apostar. Outro jogo também interessante a colocar seria o Sport, apesar do Sport estar vindo de várias derrotas. O goleiro do Sport consegue fazer algumas defesas, então é um jogador a se colocar. Então, outro aqui, muita gente está fugindo desse jogo aqui, Flamengo e Galo, acredito que vai ser gol para os dois lados, entendeu? Primeiro jogo, o Santos está com a corda na degola, né? Então, complicado um pouco esse jogo aqui para o Santos. E fora isso, temos esses dois jogos aqui, Juventude Bahia e América Mineiro e Fortaleza. Fora isso, são outros jogos mais complicados. Então, mostrando aí para vocês alguns jogos da rodada 29, então começando aqui pelo gol. Então, algumas opções interessantes a se colocar. Thiago Volpe vai pegar aí o Internacional fora de casa, mas tem uma média bacana, consegue fazer umas defesas. Os scouts do Volpe é um scouts interessante, já fez uma defesa de pênalti, já ficou 8 jogos com saldo de gols, já fez 78 defesas, um desarme, olha só, até desarmou já, falta cometida, fez 4, isso aí é um pouco complicado. E gol sofrido já sofreu até agora em 26 jogos, 27 gols, ou seja, quase mais de um gol por jogo. Então, mas mesmo assim, o Volpe é uma opção interessante. O Santos jogou contra o Flamengo essa rodada aí, vocês podem ter observado, ele já garantiu a passagem do Atlético Paranaense para a próxima fase, para a final. Então é um goleiro muito interessante a se colocar, agarrou demais. Então é um goleiro que também pode produzir alguns scouts. Santos está vindo louco para que ele sair da zona de rebaixamento, com certeza vai vir atacando, né? Atacando, e com isso aí pode vir a fazer algumas defesas difíceis. Cleiton também, apesar do Cuiabá ser um time meio chato, praticamente quase todo jogo tá fazendo um golzinho aí, tá sempre levando um empate, mas com isso o Cleiton é um goleiro seguro, né? A última rodada ele fez 10 pontos, tá com a média acima de 4 pontos. E olha só, fez 10 na última rodada, na pênalti 27, 7 e 3,5. Nas últimas 4 rodadas aí fez uma média de mais de 3 pontos. Então, o Cleiton é uma opção muito interessante. E eu vou estar fechando com o Maílson, acredito que seja a melhor opção. Apesar do Sport estar vindo de várias derrotas, é um time que emplacou algumas vitórias recentes, né? Mas é um time que toma muito gol, sempre tomando gol, veio de muitos jogos sem fazer um gol sequer. Mas o Maílson é um goleiro que agarra, consegue fazer defesas difíceis. Leva muito chute no gol. A defesa do Sport é uma defesa que proporciona muito chute do ataque adversário. Então, com isso, o Maílson pode ver que a média dele é muito alta. Olha só. Tá vendo? Ó? 12,50, 7, 5, 8, 6, 5, 6, tudo verdinho. Então, ele quase não negativa. Só foi negativa lá na segunda rodada, onde ele fez menos um ponto. Então, com isso, ele consegue fazer defesas difíceis. Já na lateral, o melhor jogador que a gente tem é o Arana. Mas vamos estar falando aqui do Fábio Santos e Fagner também. São duas opções bem interessantes de colocar. Eu coloco o Fábio Santos no degrau a mais porque ele tem um quesito pênalti. E o Corinthians tem muita chance de manter o SG nesse jogo. Então, se rolar um pênalti, quem bate é o Fábio Santos e ele tem 100% de aproveitamento. Ou seja, 100% dos pênaltis que foram cometidos, ele converteu em gol. Então, 100% dos pênaltis ele converteu em gol. Então, olha só, a última pontuação dele aí, ele chegou a meter um gol, fez aí uma pontuação de 10,90. Olha só, já tem 2 gols no campeonato, 3 assistências, 8 jogos sem sofrer gol, 22 desarmes, 30... Ele comete muita falta, né? E pegou já 2 cartões, beleza. Faltas cometidas 19, né? Na verdade, ele sofre muita falta, ele sofre mais falta do que comete. Mas 19 faltas ainda
é um número grande de falta. Mas entre eles, Fábio Santos e Arana, Fábio Santos e Fagner, Fábio Santos é uma opção interessante. Vou estar fechando aí com Fábio Santos. Outra opção que eu vou estar fechando aqui seria o Arana, apesar de estar jogando contra o Flamengo. A gente não pode duvidar do Arana. Por quê? Porque ele é um jogador que consegue fazer assistência, fazer gol. Um jogador que joga um pouco adiantado, joga aqui um pouco na frente, ele sai daqui, vai para cá e possibilitando fazer um gol ou uma assistência. Já na zaga a gente pode estar fechando aqui com o Arão, apesar de estar jogando contra o Atlético Mineiro, veio de derrota, né? Na Copa do Brasil, a moral do time já está baixa, mas é um jogador que ele joga um pouco adiantado, é mais ou menos uma espécie de um coringa. Mas se a gente observar nas últimas rodadas, ele não veio tão bem assim, olha só. A única rodada que ele passou de 6 pontos aqui foi a rodada 27. Outro jogador também interessante de se colocar, tá descendo aqui para vocês, o Arboleda vai jogar em casa contra o Internacional, pode vir sofrer alguns desarmes, Miranda também pode dar alguns desarmes, João Vitor contra a Chapecoense, vou estar fechando com ele porque para mim é o melhor jogo. João Vitor, ele sofre muita falta e comete pouca falta, então isso aí é algo interessante a se colocar. Pode ver aqui, ó, 22 faltas sofridas e 13 faltas cometidas, muito pouco. Então, finalização, ele finaliza pouco, desarme, então, ou seja, a questão dele é mais desarme e menos falta, né? Menos faltas que ele faz. E um possível SG, então por isso que eu vou estar fechando com João Vitor. E outro zagueiro que é interessante a se colocar, pode ser aí o Gil também, do Corinthians, vai entre o Gil e ele, eu vou no outro. Cadê? E para quem está com um pouco menos de cartoleta, Lucas Cal. Vou estar fechando com ele, Lucas Cal, porque vai estar me possibilitando montar um time mais caro aqui. E Lucas Cal é um jogador aí que corresponde bastante. Mas fora isso, a gente tem Sabino, Arboleda, Gil, Lucas Cal. E é isso. E aqui, ó, a gente pode estar fechando ou com Arana e Fábio Santos, ou Arana e Capixaba, ou Capixaba e Arana. Lembrando, Capixaba é uma excelente opção, porque o Capixaba ele está jogando mais adiantado, ou seja, o jogador que joga mais adiantado, mais próximo do gol, ele tem chance ou de converter em gol, ou de converter em uma assistência para gol. Então, Capixaba também pode vir a entrar nesse time. Então, Fábio Santos, Arana e Capixaba são opções interessantes. Talvez eu possa estar tirando o Fábio Santos para colocar o Capixaba, né? Agora vamos para o meio de campo. Meio de campo eu vou estar fechando aí com os jogadores do Corinthians. Renato Augusto, um dos 3 jogadores disponíveis para o Corinthians. É interessante, vou estar fechando com o Renato Augusto. Igual eu falei, eu quero fazer uma dobradinha ou de assistência com gol e vai pegar a Chape. É um time que está bem complicado. Juliano também seria uma opção interessante de se colocar, porque pode estar fazendo uma assistência ou um gol. Então o Corinthians já tá bem melhor do que no início do campeonato, porque teve as novas contratações e com isso aí aumentou a possibilidade de fazer assistência e gol. E o outro aqui, vamos ver aqui. Não, o Zaracho não. O Fagner, né? Eu não sei se já falei lá em cima. Fagner não. O Alisson do Grêmio também é uma opção interessante. O Terans e o Lima, pela regularidade. Terans e o Lima. Mas eu vou estar fechando aqui, eu vou estar dobrando 2 meio de campo aqui do Corinthians. Então, vou estar fechando 2 meio de campo do Corinthians e mais o Terans. Então vou estar fechando assim. E no ataque, vou estar fechando com... Não vou fechar nem com o Hulk nem com o Bruno Henrique, apesar de ser opções interessantes. São 2 jogadores que têm uma chance de converter gol, ou seja, fazer 8 pontos fácil. Mas eu não vou estar fechando por enquanto, por hora eu não vou estar fechando com esse. Vou estar fechando com Roger Guedes, Ítalo. O Ítalo só vai entrar porque, se eu não me engano, o Arthur não está disponível no momento. Mas se o Arthur estiver disponível, a gente vai sacar o Ítalo. E vou estar fechando aqui com o Ademir. Então o nosso time vai ficar basicamente assim. E nosso técnico, vou estar fechando aqui com o Silvinho, porque desses times aqui é o que tem mais a possibilidade de manter o SG. Então, vou estar botando 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Corinthians. Ou então, eu posso estar fechando ou assim, o nosso ataque ou assim, ou o nosso ataque um pouco mais caro, tirando Ademir, e colocando Hulk e Bruno Henrique. Então a gente pode estar fechando nosso ataque dessa forma aqui também. Então nós temos duas possibilidades de manter uma assistência com o Roger Guedes, com o Renato Augusto e Gabriel Pereira. E fechando assim com o Hulk ou com o Bruno Henrique. Pode ver que o nosso time já está um pouco mais caro. Então isso aqui é bom por quê? Porque a gente consegue botar um reserva melhor. Né? Se a gente botar um reserva como o Ademir, a gente só pode botar um reserva mais barato. Então vou estar fechando aqui com o Roger Guedes. Vou tornar como capitão. E aqui eu ainda não sei se eu vou fechar dessa forma
com um atacante para os dois lados, ou eu vou fugir desse jogo, vou fechar com o Ítalo e com o Ademir. Então, é isso aí que a gente ainda vai estar decidindo aí ao longo do campeonato. Vou estar deixando nosso Instagram, Cortes Podcast, é o Máscara Canal. Vou estar colocando a atualização do time lá. Até então, eu ainda não criei um Instagram pronto, somente para Cartola. Então, vou estar postando nos stories desse. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Cadê? Então, por enquanto, vou estar fechando assim. Mas nada impede de eu estar colocando Bruno Henrique e Hulk. Então, esse que vai ser o nosso time. Vamos estar fechando dessa forma. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Lembrando que a gente tem 2 canais aí. Cortes Podcast é o Máscara Canal e Máscara Cartola FC, dando dicas aí de Cartola FC para vocês. Beleza? É isso. Falou, valeu e até a próxima.